Fala aí, galera, estamos aqui então com mais um vídeo no ProssigaCast e hoje nós estamos com um casal sensacional para contar um pouquinho da história deles e falarmos um pouquinho sobre família. Como tá a sua família aí? Tá uma benção? A nossa aqui, graças a Deus, temos passado por bons momentos e a sua também, através dessa experiência do que vamos compartilhar aqui, vai chegar na sua casa também, tempos de paz, tempos de glória. Então fica firme aí, se assenta no seu lugar, porque hoje nós vamos conhecer esse casal que é uma bênção. Em nome de Jesus. Valeu? Tamo junto! Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Escreva aqui no comentário o que esse vídeo vai falar no seu coração, porque temos certeza que Deus vai operar maravilhas aí. E sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês. Obrigado a vocês pelo convite. É uma honra e um privilégio estar compartilhando esse tempo com vocês aqui, né? Glória a Deus. Ó, dia 3 de dezembro teremos algo fantástico, chamado... Imersão Prossiga Casal. Imersão Prossiga Casal. E o assunto principal lá é relacionamento. E esses dois aqui, ó, Arthur e Priscila, estarão com a gente lá, falando sobre... um princípio que é fundamental para a nossa vida. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele também. Então, ó, fica com a gente, que aqui vai ser um momento de muita gratidão e um momento de muito aprendizado diante do Senhor. Então vamos conhecê-los? Quem é Arthur? Quem é a Priscila? Fala um pouquinho, por favor, quem são vocês aí? Olá, então, eu sou Arthur Balesteiro, Priscila Balesteiro. Estamos casados há 18 anos. 18 anos. O ano que vem completamos 20 anos juntos. E... a gente entende que casamento é uma construção, casamento é algo que não vem pronto. E desde então a gente tem passado por momentos bons, momentos não tão bons, mas até aqui a graça do Senhor tem nos ajudado, né? Então a gente tem hoje tido o privilégio de, por onde a gente passar, trazer, compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Estamos aqui em São José dos Pinhais há 6 anos. Né? Vamos fazer 6 anos agora. Né? A gente é original de São Paulo capital. Então nós nos mudamos de São Paulo para Curitiba, vai fazer 11 anos, obedecendo ao chamado do Senhor. Então lá nós deixamos tudo para trás, trabalho, deixamos para trás família, deixamos para trás segurança, né? A estrutura que nos amparava, que nos servia de base, porque a gente entendeu que o Senhor tinha um propósito para nossa vida, tinha um chamado para nossa vida. Então, a gente, em obediência, fez esse movimento, né, de 400 quilômetros de São Paulo para cá, e de lá para cá a gente tem vivido experiências muito especiais, muito fortes. Então, quer falar um pouquinho também? Eu sou Priscila, gente, casada com o Arthur, mãe da Liz, do Rafael, tenho uma mocinha já de 15 anos, um mocinho de 8 anos, sou professora, estamos aqui há 11 anos, não foi fácil, né? O Arthur falou que a gente vive muitos momentos hoje, muito bom, mas não foi sempre assim, né? A adaptação no lugar não foi fácil, saímos de um lugar onde a gente tinha todo acolhimento, família, e chegar aqui a gente se viu sozinhos, né? Eu ia perguntar isso, só vieram só vocês, só então. nós, Meu Deus. vivendo, aprendendo. Conheço mais ou menos essa história. O Senhor falou que nós viveríamos solitude, né? Não até a solidão, né? Não abandono. Não abandono. Não o abandono, mas a solidão. E o Senhor falou pra gente, e a gente nunca tinha vivido isso. E pra gente foi muito difícil o começo. Porque a gente acha, solidão, imagina, a gente faz amizade, tranquilo, não vamos viver isso. Mas não foi fácil, esse momento de solidão foi difícil, mas a gente aprendeu a depender única e exclusivamente do Senhor. Uau. E isso foi um privilégio, ao mesmo tempo que foi difícil, ao mesmo tempo que a gente sofreu, sim, por uns 3, 4 anos, a gente se descobriu em Deus e a gente se descobriu como um casal. Então todo esse tempo fez toda a diferença. De nós estarmos juntos realmente como família. A gente se descobriu como família e em Deus. Né? E a gente vive já há 6 anos com muita plenitude em Deus. Luta sim, vitórias com certeza, e com Deus, vivendo tudo com Deus. Glória a Deus. Gostei dessa frase, luta sim e vitória com sim. certeza. Com certeza.
Gente, só quem venceu pode dizer, né? Exato. E a gente não vence porque a gente não tem dificuldade, a gente vence porque a gente tem Jesus com a gente, É isso mesmo. né? Então isso faz a diferença. Glória a Deus. Uma coisa que a gente aprendeu na prática, né, que é uma promessa de Jesus, que ele estaria conosco todos os dias, né? E todo dia. Não é só no dia bom, é no dia mal também. Não existe a promessa de que a gente não passaria por deserto. A gente vai passar por deserto. A vantagem é que a gente não passa sozinho. Sim. Ele passa de mãos dadas conosco, né? Glória a Então Deus. a gente aprendeu na prática isso mesmo. De passar os nossos desertos, de vivenciar os nossos desertos, mas de mãozinha agarrada com ele, porque ele nos prometeu que nunca nos abandonaria. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Então quando a gente busca em Jesus a resposta que a gente precisa para as nossas questões existenciais, matrimoniais, é claro que tivemos crises até mesmo de fé. Sim. Por que não? Né? O deserto ele acaba provocando isso nas pessoas, né? Quando a gente se questiona, a gente está passando por alguns desertos, a gente se questiona onde é que está Deus nisso tudo. Aí a resposta é onde ele sempre esteve, do nosso lado. Glória a Deus. Né? E desde então a gente vem construindo esse entendimento. Priscila falou uma coisa que a gente gosta muito de falar, que foi o que a gente aprendeu quando a gente chegou aqui, né? A autoridade se conquista na batalha que você vence. O apóstolo Paulo vai falar que com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos outras pessoas. Está lá em 1 Coríntios. Então a gente aprendeu que com a consolação que a gente recebeu de Deus é a mesma que nós vamos alcançar pessoas para poder serem consoladas. Opa, descobrimos o propósito. Nossa, Glória a Deus. É na Uau. caminhada que a gente descobre o propósito, né? Boa. A questão não é o quanto você sabe ou o quanto você conhece de teoria, mas é o quanto você vive na prática. Perfeito. E isso pra gente tem sido um divisor de águas bem grande, assim. Glória a Deus. Então deixa eu já aproveitar aqui Opa. e já pegar. Vamos lá. Então fala pra nós um pouquinho, gente, porque assim, é normal a gente pensar assim, Deus tá do meu lado, eu tenho uma palavra, eu vou caminhar em cima dessa palavra. Mas como não desviar? Como você não desviar do foco de estar em cima da palavra de Deus? Porque Deus te deu uma palavra. Olha, vai que eu vou estar com você. Mas com certeza teve um momento de dúvida, igual vocês falaram, né? Muitos momentos. Como você se concentrar ali pra manter o foco? Na verdade, eu penso da seguinte forma, né? Todas as vezes que a gente erra o alvo, a gente aprendeu que a gente tem um Deus que recalcula as rotas. Houve um momento na nossa vida que a gente pensou, Deus já não tem mais paciência conosco, Deus já não quer mais, eu acho que a gente já tá fora do propósito, isso não vai mais acontecer, isso não é mais pra gente. E daí o Senhor falou que Deus é um Deus que recalcula as rotas. E quando o Senhor me falou isso, eu cheguei pra ele e falei, amor, Deus recalcula as rotas. E aí o Arthur falou, o que é isso? Eu falei, Vou explicar, você não entendeu? Não perdemos o propósito, a não gente só desviou do caminho. perdemos. O Senhor não nos esqueceu, o Senhor nos perdoa, o Senhor está conosco, o Uau. Senhor segue conosco. Ele não cansou de nos abençoar, ele não deixou de estender as mãos. Nós nos desviamos, como você perguntou. Sim, Todas as vezes que a gente se desvia do propósito, o Senhor recalculou a rota e coube a nós ouvir a voz. Então, naquele momento, a gente precisou parar, né? Ouvir a voz do Senhor e entender que Ele estava recalculando a rota. E aí voltar para a rota. Sensacional. E aí, dia após dia, andando diante daquilo que Ele estava falando. Então, verdadeiramente, ele tem um propósito para nossa vida, né? A gente que dá aquele desvio ali, aí ele fala, volta, vem cá. Vem pra cá, A gente né? cansa, a gente, às vezes a fé Sim. abala e o Senhor nos coloca de novo na rota. A gente é prova disso, né? O Senhor coloca de novo. Essa ilustração do GPS é uma ilustração muito forte pra gente, né? Sim. Porque é aquela coisa, né? Vocês não são daqui, nós também não somos, né? E aí, quando vocês vão pra Minas, vocês vão de carro? Já Não. fomos de Já carro. fomos de carro. Já fomos de carro. Então é fácil. Então olha só, você saiu do contorno aqui, o GPS vai falar a seguinte coisa: daqui 380 quilômetros, entre a direita Ele já esqueceu. no rodoanel. E aí você passa 380 quilômetros em silêncio. E aí você fala assim: será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus Nossa, não tá aqui fez mais isso. comigo nesse trajeto? Eu tô Nossa. andando há tantas horas e eu não recebo uma Uau, uma orientação. orientação. Mas olha só, quando a gente desvia do caminho, a voz vem e fala assim: não desvia Próxima nem para a esquerda. direita, nem para a esquerda. Esse é o caminho, andai por ele. Então essa certeza de que ele está nos acompanhando ao longo do trajeto
é que faz com que não só o destino seja importante, mas o trajeto seja tão importante quanto o destino. Agora, a gente pode falar assim, desviar do negócio, né, desviar do projeto, desviar do destino, é algo que nos atrasa? Claro que nos atrasa. Sim. Deus descarta isso? Não. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês saírem daqui hoje e forem fazer uma viagem para o Nordeste, por exemplo, o que vai ter na mala de vocês? Roupa de calor. Roupa de calor, roupa leve, uma toalha de banho, um bronzeador, alguma coisa assim. Se vocês forem pegar agora e fazer uma viagem, por exemplo, para Bariloche, lá no Chile, o que vai ter na bagagem de Bastante vocês? blusa de frio. O que mostra isso para mim e para você? Isso significa que dependendo do seu destino, a sua bagagem é diferente. Boa. É o destino que vai determinar qual é a bagagem que você vai carregar. Boa. Então, tudo aquilo que a gente aprende ao longo do trajeto são bagagens que a gente vai adquirindo, são coisas que nós vamos aprendendo, Show. para que quando a gente chegue no destino, a gente possa usufruir dele. Show. Imagina chegar em Bariloche com roupa de praia. Meu Deus do céu. Pronto. Não tem como. Primeiro você não dá nem tirar ela de lá, né? Você vai ter que comprar. Ou chegar no Nordeste com roupa de neve. É. Então não adianta. Então a Não gente faz tem sentido, né? o trajeto, ele é tão importante quanto chegar no destino. E aí a nossa ansiedade, a nossa preocupação de chegar logo faz com que a gente perca o prazer no trajeto. E casamento, como a gente disse no começo, né? Casamento é algo que se constrói, é um trajeto. Casamento não é o destino. Casamento é o trajeto que você faz. Perfeitamente. Nossa, que bacana. E falando sobre o propósito, então, qual que é o propósito de vocês? O que age no coração de vocês aí? O que é o grande chamado? Eu começo? Gente, eu acredito e eu tenho aprendido o propósito como meu dia a dia. Aí vocês vão falar, Pri, sai do comum, né? Eu sei que seu dia a dia... eu tenho um propósito muito sério com a minha casa, que é a criação dos meus filhos. Então isso é um propósito muito ardente no meu coração. Como eu trabalho com educação, então às vezes eu olho a questão dos pais, a quantidade de auxílio que eles precisam hoje na criação dos seus filhos. Então isso é algo que tem me chamado a atenção. Ministerialmente, hoje a gente vive cuidado de pessoas, a gente cuida de pessoas, né? Eu especificamente tenho um chamado particular voltado para a mulher, onde eu converso e eu ministro especificamente na vida de mulheres. O Arthur tem algo específico com os homens e juntos, como um casal, a gente cuida das famílias. Que legal. Tá? Então, além daquele propósito mais comum, né, onde a gente trabalha com a nossa família em específico, que é o nosso propósito maior, a gente tem esse chamado ministerial, eu com mulheres, ele com homens e juntos em família, né, trabalhando e cuidando, resgatando o casamento. Porque a gente fala assim, o inimigo ele nunca vem só para destruir um casamento. Quando ele destrói um casamento, ele destrói uma geração, muitas vezes. Justamente. Né? Então, o nosso propósito é esse, falar que o nosso casamento foi resgatado e a gente quer aquilo que a gente venceu, a gente consegue ministrar na vida das pessoas, né? E a gente quer falar que o casamento também pode ser resgatado, restaurado, valorize a aliança que você tem com o Senhor. Amém. Olha só pra você ver, então já temos vários recados aqui, mas aproveitando, né, o dia 3 de dezembro, como é que tá o seu relacionamento aí? Como tá o seu casamento? Não foi fácil, né, os 18 anos, né? E para entender esse propósito, esse chamado, como é que foi para vocês? Porque esse é o meu chamado, beleza? Eu entendi. E como foi essa trajetória? Trajetória, né? Para chegar aí e falar assim, poxa, hoje nós vamos trabalhar com homens, mulheres, famílias, restaurar casas, restaurar famílias. Como foi essa trajetória? Será que teria alguma coisa assim de difícil aí, uma batalha aí? Fala. Então vai. Se a gente fala de propósito, né, existem algumas coisas que a gente tem que desconstruir para poder aprender correto, né? Então, primeira coisa que as pessoas fazem, primeiro erro que as pessoas cometem quando querem descobrir qual é o propósito, é olhar para dentro do umbigo e falar assim, o que Deus tem para mim? Essa já é a primeira pergunta errada que se faz, porque o propósito não tem a ver com você. Um Deus que criemos o homem a nossa imagem e semelhança, um Deus que é nós, não pode criar algo à sua imagem e semelhança que pense eu. Sempre tem a ver com nós. Então, propósito tem a ver com ser resposta
para aquilo que acontece à sua volta. Uau. Quer saber qual é o seu propósito? Olha à sua volta e veja aquilo que mais te incomoda. Provavelmente aquilo seja uma semente lançada no seu coração para você ser a resposta para essa geração nesse tempo, nesse lugar. Uau. Porque se meu propósito fosse algo que fosse em 2500, eu não teria nascido agora, eu teria nascido em 1500. Então, se eu nasci agora, se Deus me trouxe aqui em São José, no ano de 2022, é porque eu e a Priscila somos resposta para algo que precisa acontecer aqui, agora, nesse lugar. Sim. Se Deus trouxe vocês lá de Minas para cá, é porque vocês são a resposta para algo que acontece aqui. Amém. Agora, se a gente olha para a nossa volta e a gente fala assim, e aí a segunda pergunta que se faz, ok, agora eu sei o que acontece à minha volta, né? O que Deus tem me preparado para transbordar em outra pessoa? O que Deus colocou em mim que eu possa replicar em outra pessoa? Porque a replicação, a reprodução é a marca de um ser humano adulto. Criança não reproduz, quem reproduz é adulto. Sim. Quem reproduz é quem está maduro já para reproduzir. Por que a gente vê, às vezes, muitas distorções por aí? Porque tem muita criança se reproduzindo. E aí, forte, né? E isso traz uma imagem incompleta, imatura. Né? A palavra de Deus vai falar que a criação, ela anseia, ela anela pela manifestação dos filhos de Deus. Só que filhos aqui, se você for pegar no original, é a palavra ruios. Essa palavra significa filho maduro, não é filho criança. Então, veja, olha a sua volta, veja o que Deus está produzindo em você. E aí você vai ser a resposta para o propósito. Lembra que a gente falou a respeito de autoridade você tem através da batalha que você vence? Sim. Ótimo. Então a batalha que eu venci me dá autoridade para ministrar em outras pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas saradas saram pessoas. Sim. Então a gente entende a seguinte coisa: se a nossa principal dor, se o nosso principal motivo era o casamento, então a partir do momento que a gente venceu nisso, automaticamente isso se torna a nossa missão. Perfeito. Nós precisamos mostrar para as pessoas que mesmo pessoas incompletas e imperfeitas como nós, é possível. Sim. Deus consegue transformar isso. Deus consegue mudar isso. Né? Deus consegue fazer essa mudança, essa metanoia, né? Essa mudança de direção de leste para oeste realmente, e mostrar para as pessoas que é possível. Sim. Dá para fazer. E é tão engraçado porque estamos vendo uma geração que prega justamente o contrário, né? Se não deu certo, acaba. Uhum. Tá tão fácil separar. Tá tão fácil, né? Você separa online hoje, você nem precisa ir lá. Você vai no cartório online ali e faz o divórcio. E quando a gente vê alguém ministrando isso, vê alguém realmente proclamando isso, é lindo, né? Realmente a gente fala assim, é o reino de Deus lutando contra tudo isso. E por que hoje, assim, por exemplo, se a gente fosse olhar, claro que a gente não tem esses dados, números, mas a gente percebe realmente que existem vários filhos que são adultos, mas não são maduros, né? Por que isso? Por que? Vocês conseguem... Qual é a teoria de vocês? Qual é a teoria de vocês para isso? Porque realmente, quando a gente olha, é muito mais fácil desistir. É muito mais fácil parar no meio do caminho, né? O mais fácil é divorciar. O mais fácil é não fazer. O mais fácil é ficar deitado, né? Em vez de estar progredindo, fazendo o que tem que ser feito, honrar ao Senhor e honrar a família, honrar o próximo, cumprir o chamado, entendendo que o chamado não é olhar para mim mesmo e agora tô realizando meu chamado, ó. Não, é olhar para o todo, olhar para o próximo, olhar para o reino, olhar para as pessoas. Isso realmente exige um nível de maturidade muito grande, porque vai ter que abrir mão de si mesmo, né? E ninguém tá vindo de abrir mão de si mesmo assim com tanta facilidade, né? Família é isso. Abrir mão de si mesmo em prol do outro. É que hoje as pessoas só querem ser felizes, né? Quando na verdade a gente não tem, não que a gente não tem que buscar a plenitude aqui na Terra, mas sim, a gente está aqui também para fazer o outro feliz, para viver em função do outro, né? Jesus veio aqui e ele viveu em função de um propósito que ele tinha de salvação. Sim. E a gente muitas vezes não quer abrir mão da nossa felicidade em prol do outro. A gente acha que a gente tem que viver loucamente e ser feliz, quando na verdade você é feliz vivendo para Cristo. As pessoas não enxergam isso. Sim. Né? É uma ilusão, né? É uma ilusão. Porque é uma ilusão, depois essa chega felicidade a qualquer custo. Exatamente. Quando assim, hoje, olhando para o nosso casamento, né, como o assunto é casamento, houve fase em que seria muito mais fácil
a gente ter se separado, né? Mas a gente escolheu, apesar da dificuldade, permanecer junto e lutar pela situação juntos, né? E hoje a gente vive uma plenitude que a gente não vivia, sei lá, 10 anos atrás, né? Então acho que valeu a pena, a gente consegue construir isso com os nossos filhos. E perguntando para eles, hoje eu até brinquei, né? Eu falei assim, vocês imaginam o papai e a mamãe separados um dia? Aí eles, de jeito nenhum. Eu não consigo, eles não conseguem nem visualizar isso. Glória a Deus. Eles não imaginam as lutas que a gente já passou, né? Mas de certo eles não conseguem nem imaginar isso. Olha só pra você ver que top. Né? Você perguntou pra Liz, né? O que vocês fariam hoje se papai e mamãe se separassem? Falando de casamento, né? Deus do E céu. a resposta da nossa menina mais velha é: por que vocês fariam isso? Top. Não tem- consegue. Não faz sentido. Não faz De sentido. onde vocês estão tirando essa ideia? Não faz Gente, sentido. e aí olha a responsabilidade que a gente tem. Sim. Quando eu falo que o inimigo ele não vem tocar num casamento simplesmente para que o casal se separe, que ele tenha uma outra mulher e eu tenha outro homem. Gerações ali. Mas a gente fala de geração. Porque se eu não segurar, é claro que eu. Enfim. Se a gente não segurar e se a gente não seguir o propósito do casamento, dessa aliança, a gente destrói uma geração. Exatamente. Então, quando eu escutei a minha filha falando aquilo, eu. Opa, Opa! não Né? é somente eu mais. Não é simplesmente a minha felicidade. Agora é a minha família, é a minha geração, são os próximos que virão. Criando princípios, né? Vai Sim. criando princípios para uma geração inteira. Poxa, Top. meus pais, eles Conceito de aliança. eles deram um jeito de fazer dar certo. Eu também vou dar um Sim. jeito de fazer dar certo. Sim. Deus é um Deus geracional. Né? Então ele age na geração passada e vai agir na nossa e vai continuar agindo. A consciência de que nós somos ponte de geração é algo que precisa ser inculcado na gente. Né? A gente pega o que nós pegamos da geração passada e replicamos para a geração futura. Top. Né? E se todo mundo entender que nós somos pontes de gerações, é algo que nunca acaba. Né? A vida com Deus, ela não... tem uma época que fala assim, né, que a vida com Deus ela não é uma corrida de 100 metros rasos, mas é uma maratona. Maratona Né? Porque Eclesiastes vai falar que melhor é o final das coisas do que o começo delas. É melhor do que começar bem é você acabar bem. Perfeitamente. Né? Mas eu iria além. Eu diria que a vida com Deus não é uma maratona, mas é uma corrida de revezamento. Uau. Que começa antes de mim e que eu sigo para os meus filhos, os meus filhos para os filhos deles. Uau. E por aí vai. Agora, isso é uma coisa muito séria, porque a partir do momento que a gente tem a consciência que de repente o meu filho, a tua filha, pode ser alguém que vai despontar nessa nação na próxima geração, isso traz para a gente um senso de responsabilidade muito grande. Meu filho pode ser o futuro governador do estado. Exato. Sua filha pode ser a futura médica que vai descobrir Perfeito. a cura de uma doença. Se a gente não tiver essa consciência, a gente negligencia o cumprimento do propósito de Deus na vida deles. Sim. Porque nós, como pais, temos essa função profética, vamos dizer assim, né? De apontar a direção para Sim, eles. direcionar. Nós temos essa responsabilidade. Faz Sim. parte do nosso propósito, né? E aí você falou fez uma pergunta, né? E eu tenho duas teorias, né? Pra gente fechar só a sua pergunta. A primeira resposta é porque nós nos tornamos mais egoístas do que em gerações passadas. A geração de hoje, ela é muito mais egoísta do que a geração passada. Hoje nós temos uma mentalidade de consumo, não uma mentalidade de provisão. Antigamente os nossos pais, os nossos avós, eles eram medidos pela capacidade que eles tinham de oferecer coisas. Oferecer recursos, oferecer alimento. Hoje não. Hoje não, a gente é observado pelo que a gente consome, pelo que a gente compra, pelo que a gente ostenta. A gente escolhe empresas, escolhe produtos por aquilo que elas nos oferecem. De repente, muitos crentes hoje, eles se pegam escolhendo uma igreja por aquilo que elas têm para oferecer para eles. Eles chegam numa igreja e falam assim, opa, aqui tem um departamento Kids que de repente atende bem os meus filhos. Nossa, essas cadeiras são confortáveis. Olha, aqui tem ar-condicionado, o som é agradável, o louvor toca muito bem. Então vocês percebem que todos os critérios Os valores mudam, né? Inverteu, no né? que eu vou ser servido neste lugar. Quando de repente a nossa mentalidade deveria ser, caramba, eu vou para uma igreja de repente menor que não tem nenhuma estrutura ainda e lá eu posso derramar tudo aquilo que Deus está me dando. Isso é mentalidade de serviço, não é mentalidade de escravo. Sim. Porque escravo ele só tem essa coisa de fazer só aquilo que
Que ele é mandado, né? Exato. Sim. A gente não, né? A gente não é escravo da primeira milha. A gente é senhor da segunda. Nossa. Então, essa mentalidade de maturidade, de entender que nós estamos aqui para servir o outro e não para ser servido, isso é um divisor de águas. Né? A segunda coisa é que o conceito de aliança se perdeu. O conceito de aliança hoje se perdeu. Hoje, o casamento não é uma aliança. O casamento hoje é um contrato. É um papel assinado que você assina online e desmancha online. Sim. Né? Tem gente que tá casando por procuração hoje em dia, Sim. né? Porque... A gente tava no carro vindo pra cá conversando sobre, né? E aí eu falei assim, a gente poderia em algum momento usar uma ilustração que é assim. Imagine uma situação A. Você tem um carro de 18 anos de uso e aí o motor começa a dar problema. E aí você vai na oficina e o cara fala assim, olha, para arrumar o teu carro vai custar uns 15 mil reais mais ou menos. Você tem que fazer motor, caixa de câmbio, trocar amortecedor, 4 pneus, 15 mil reais. E você olha o seu carro e ele custa 20. Aí você pensa comigo assim, não vale a pena. Eu vou trocar e vou comprar um mais novo. Fecha o parênteses, situação 2. Você está trabalhando numa empresa, numa indústria, e sem querer você deixa a sua mão, você pega por uma prensa. E aí você pega a tua mão toda pendurada com os dedinhos assim, você corre para o hospital e fala assim, doutor, não importa o que aconteça e nem como minha mão vai ficar. Junta ela de volta. Casamento deveria ser tratado como a segunda situação, não como a primeira. Perfeito. E a gente trata hoje casamento como a primeira. A gente olha, coloca na ponta do lápis e vê se vale a pena recondicionar. Porque não entende que casamento é uma extensão de você mesmo. Sim. Já não são duas pessoas, mas é uma só. Verdade. Né? Então, quando a gente entende o casamento e o nosso cônjuge como uma extensão nossa, né? O apóstolo Paulo em Efésios vai falar: quem ama sua esposa, a si mesmo se ama. Então, ela sou eu. Se dói nela, dói em mim. Se dói em mim, dói nela. Uma só carne, né? É uma coisa só. E aí você percebe como esses dois conceitos estão grudados? Sim. Serviço e aliança. Perfeita. E é por causa disso. A vida é o nosso chamado. Todo o resto tem que flutuar em volta do chamado. Meu trabalho é para basear o meu chamado. Minha família é para me sustentar para o chamado, sustentar emocionalmente, Perfeito. segurança. A minha cidade tem que me dar suporte para o meu chamado. Tudo é para o meu chamado. Meu trabalho, ele não tem outro propósito que não seja me dar segurança para que eu possa... Cumprir o chamado. Isso aqui, se eu for seu ministério, não importa quantos vão assistir. Se isso aqui é o seu trabalho, aí é outra coisa. Sim. Né? O pastor Luciano Subirá contou uma história pra gente uma vez num culto, que ele fala que tinha um senhor que ele tinha um chamado evangelístico. E aí ele tinha um hábito, que era anotar todos os nomes das pessoas que ele levava para Jesus num caderno. Olha. E por onde ele ia, ele levava esse caderninho debaixo do braço, e as pessoas, ele falava, as pessoas se convertiam e ele anotava esse nome no caderno. E aí um dia ele foi numa conferência, uma grande conferência, como a Destino, por exemplo, estava pregando lá um cara grandão. E ele sentou na primeira fileira do lado de um senhorzinho de idade, também. Tarde, noite, vamos. Você veio pra... vim aqui pra conferência para assistir e tal. E me diz uma coisa, quantas pessoas você levou para Cristo já? Aí ele falou, não sei. Porque eu já levei aqui, eu tenho esse caderninho aqui, eu já levei 2.672 pessoas para Jesus ao longo da minha vida. Aí ele falou, mas eu tô até com medo da resposta. Aí o outro velhinho falou assim, nossa, legal mesmo. Que eu me lembre mesmo, eu acho que eu converti só uma pessoa na minha vida inteira. Quer ver que era o cara que tava pregando? Ai, meu Deus. Ele vai mesmo, mas só uma pessoa? É, aquele moço que tá lá em cima. Ah, imaginei, tá vendo? Era Billy Graham. Billy Graham. Essa história é verídica. Billy Graham? Cara, eu acho que Então, às vezes, cara, é assim, Uau. nós vamos passar a nossa vida inteira para trazer uma pessoa que vai mudar uma geração inteira. Perfeitamente. Então, não importa se são 1.000, se é 1 milhão, se é um. Sim. Às vezes, esse um, cara, vai mudar a história da sua geração. Noé foi um desse. Sim. Aqui, então, falando um pouquinho sobre a trajetória e tudo mais assim, e se do ministério de vocês, aquilo que vocês trabalham com casais, com família, qual é o principal desafio de vocês hoje? Assim, o que vocês entendem como desafio nesse chamado de vocês? Eu vejo a minha percepção, o maior desafio é o casal olhar para a mesma direção. É o casal entender que ele precisa olhar para a mesma direção.
A gente tem muitos casais que, como se estivesse num cabo de guerra, né? Como é que chama? Cabo de guerra mesmo. Cabo de guerra, né? Como se estivesse num cabo de guerra, cada um puxando para um lado. E aí você fala, escuta, se escutem. Olha, vocês precisam ir para a mesma direção, vocês têm que ter... as pessoas brincam, né? Da metade da laranja, isso não existe, né, gente? São dois inteiros que precisam se entender, que geralmente são diferentes, né? Geralmente, aquele que é mais colérico casa com o melancólico, que se irrita porque um é mais parado, o outro é mais agitado. Somos a prova real disso. E é sempre Nós também. E aí a gente fala assim, ok, você pega, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos, Sim. e aí tem que fazer com que essas duas pessoas olhem na mesma direção. Então o grande desafio é mostrar, sem dar a receita, né, porque a gente nunca fala o que deve fazer, eu acho que a pessoa tem que compreender, mas compreender que eles têm que olhar na mesma direção, né, Uau. andar em unidade. Esse é o maior desafio, pelo menos que eu enxergo assim. Além disso, é a questão da comunicação. Comunicação também. Comunicação, eu acho que é um dos grandes gargalos, porque passa muito pela questão do temperamento, né? Então, a gente tá até brincando, né? É uma colérica casada com um fleumático. Então, né? Eu escuto o WhatsApp Quase igual. X, ela escuta no 2. E às vezes, se tivesse 3, ela ia no 3. Né? Entendo. Mas é você entender essas diferenças e perceber que elas se completam. Né? O que a gente quer o que é um erro muito comum? Você, quando está namorando, você enxerga as diferenças e aquelas diferenças passam a ser algo bonitinho, gostosinho. É tão gostoso, tão diferente de mim, né? É tão legal. Mas romantiza demais, depois, né? com a convivência, aquilo que te agrada passa a te irritar. Né? Então, assim, como lidar com isso é uma questão de comunicação. Porque a forma como eu me expresso, ela não entende. E a forma como ela se expressa, às vezes eu não entendo. E aqui eu não estou falando só de comunicação verbal. Né? Existe comunicação não verbal, Sim. que é tão importante quanto. Sim. Né? Se vocês pegarem aquele, acho que é o clássico de linguagem, né? As 5 linguagens do amor, de Gary Chapman. Perfeito. Ele vai nesse viés, né? Que são os 5 tipos de linguagem, que é toque físico, tempo de qualidade, serviço, presentes e palavras de afirmação. Perfeitamente. Então, se a gente não entende a linguagem do outro, a gente tende a expressar amor de um jeito que ele não entende, e vice-versa. Então, a maior parte das dificuldades que a gente encontra com os casais é que eles não têm esse entendimento de comunicação. Eu falo amor de um jeito, ela entende de outro, então para ela eu não a amo, e para mim ela não me ama, porque eu não entendo o amor que ela presta para mim, ela não entende o meu. Só que ninguém senta para conversar sobre isso. Não descobre, né? Não tem o interesse em descobrir a linguagem do amor. Não tem interesse, porque o que acontece? Via de regra, a maioria de nós tem medo de discutir, tem medo de conversar. Você fala em DR, arrepia. Porque na verdade não sabe no que vai dar, né? Vou começar a falar sobre aquele Principalmente assunto, vai terminar onde esse assunto? E aí é exatamente isso, né? Essa afinação da comunicação é fundamental. Só que isso é aquela coisa que você só aprende fazendo. É igual andar de bicicleta. Você só aprende de bicicleta andando de bicicleta. Você virar para uma criança de 5 anos e falar assim, olha, você vai aqui sentar neste banco agora, você vai levantar o seu pé esquerdo, botar o pé neste pedal, você vai equilibrar o seu corpo e avançar ali para frente. Você entendeu? E a criança vai falar, não, não. O que é pra fazer primeiro? Segura e vai. Então tem coisa que você só aprende fazendo. Sim. Né? E a maioria das pessoas hoje não tem tempo nem interesse de fazer isso. Por causa da mentalidade egoísta. E vocês percebem que os casais, ao longo do tempo, eles perdem o medo de machucar um ao outro? Sim, a frieza do coração, né? Eu acredito que entra na frieza do coração nesse aspecto, porque eu já não ligo mais, ou eu já não valorizo mais o meu relacionamento, porque afinal ele é descartável. Né? Ou eu fico junto por uma religiosidade ou por obrigação. Sim. Então, algo que a gente fala bastante com casais é: se você está casado, tenha um casamento extraordinário, né? Tenha um casamento não perfeito. O meu não é, o seu provavelmente não existe, não é. né? Não. Mas um casamento extraordinário, que você chega no final e fala, uau. Eu vivi aquilo que o Senhor tinha para mim e foi extraordinário. Sim. Né? Quando a gente fala das 5 linguagens do amor também, tá observando
Claro que eu tenho a minha linguagem do amor, né? Aquilo que mais me atrai, que me chama atenção e tudo mais. Mas a partir do momento que eu paro pra ouvir a outra pessoa também e entender qual que é a linguagem do amor dela, eu começo a servir ela. Aí volta lá atrás, né? Uhum. Volta É lá um no ciclo, serviço e é aliança. cíclico, né? Porque, tipo assim, peraí, eu não posso agir da forma que me agrada. Deixa eu ver como que agrada a Stephanie aqui. Qual que é a linguagem de amor que agrada ela? O que eu vou fazer para que ela se sinta bem, para que ela se sinta feliz? Isso é um servir. É um Sim, serviço, sim. uma forma de estar servindo, Isso né? é um desafio que nós vivemos, né? Porque aqui com é tempo certeza. de atos de serviço e tempo de qualidade. Exato. Então, quando eu falo com ele, irmão, vamos assistir um filme? Ele olha assim, mas eu tenho que ler um livro. Eu tenho que "Tá bom, estudar. vamos O que assistir nós vamos um fazer? filme." Que vai gerar o quê? Vamos, tal, né? E aí eu quero assistir um filme bem água doce, assim, bem meloso, Aí eu tô a sabe? fim lá de ver um documentário, um negócio que vai gerar, sei lá, um entendimento, Mas- vai dar um insight. Tem uma outra coisa que acho que vale a pena a gente pontuar, que é algo que a gente vê bastante também, que é a questão do orgulho, Sim. né? No nosso casamento, né? Na verdade, tudo que a gente tá Orgulho. falando, né? Também já passamos por isso, Tudo é né? vida nossa, né? Tudo tem propriedade pra falar, né? Sim, Orgulho, sim. existe um grande avivalista, não vou lembrar o nome dele mais, mas ele fala assim que o orgulho é a raiz de todo pecado. Tudo gira em torno do orgulho. Mas pura verdade. E aí quando você fala de orgulho, você tem algumas ramificações, né? O orgulho, ele faz o quê? Ele faz com que você tenha justiça própria, senso de juízo, né? Então, assim, a pessoa Priscila pisou na bola comigo. Então eu tenho que retrucar na mesma moeda, porque afinal de contas eu não posso ficar por baixo. É o meu orgulho, né? O meu orgulho, E é uma coisa de ferido. criação, né? Porque eu vejo que Também. nós somos, pelo menos eu fui criada assim, pra sempre levar uma vantagenzinha, Nunca né? fique por baixo. Nunca fique por baixo, nunca se abaixe muito, eles sempre falavam, né? Quando criança. E aí a gente cresce com esse Pensamento. Você percebe como nós somos pontes de gerações? Mas pura verdade. verdade. Somos pontos de gerações. Aquilo que a gente aprende dos nossos pais, a gente replica. Tem muitas coisas que a gente faz hoje que a gente não entende por que a gente faz. Mas você vai ver que, basicamente, elas são feridas da infância. Sim. São feridas Então da isso infância. pode ser lá atrás, aquela situação que hoje nós passamos por pessoas que estão parecendo aquelas filhos criança, né? Aham. Porque lá atrás também teve uma educação, ou veio dos pais, uma situação lá atrás que travou o crescimento, né? Limitou o crescimento. Ela não consegue sair daquele momento do dodóizinho, pisou no meu calo, eu vou pisar no seu calo também, né? E fica aquele negócio, né? Em vez de estar avançando e de repente tá crescendo, né? A educação Porque também dos antigamente, pais. os filhos, eles nasciam e eles tinham uma função de servir os pais. E hoje a gente vê o contrário também, dá a impressão que os pais estão aqui para servir os filhos. Aham. Verdade. Então, percebam como o papel está se invertendo em vários aspectos, né? Porque, poxa, se eu tenho filho, não que ele vá ficar me servindo, mas eu também não tô aqui para servir a ele. Não. Né? Eu vou dar o meu melhor, eu vou ser uma excelente mãe, eu vou direcionar, eu Mas vou aí acolher. eles começam a quebrar o princípio da honra, né? Porque honre teu pai e tua mãe para que Prolongue os dias na prolongue terra. os dias. Aí, peraí, não tá servindo, não tem que estar ali para servir também não, mas aí começa a deixar a honra também. Sim. E aí? Exatamente. Vê como a questão da família disfuncional, né? Estamos falando de família, falando de casamento, você falou de homens que demoram para amadurecer. Sim. Então, homens que demoram para amadurecer, eles não se casam, eles só trocam de mãe, Uhum. né? E Isso é aí o que forte. acontece? Eles só trocam de mãe. E aí, consequentemente, se casam com mulheres que são predominantes, que querem continuar sendo mães. Por quê? Porque houve uma ausência masculina em casa. Hum, Uhum. Mulheres com ausência da figura masculina tendem a ser dominantes. E elas dominam sobre homens que são passivos. que acabou que a mãe teve que assumir os dois papéis, né? Então ela Exatamente. aprendeu aquilo lá. Mulheres dominantes criam homens dependentes. Meu Deus. Meu do céu. Deus. Uma cadeia. Que ciclo mesmo. Sim. Somos pontes de gerações. Olha quantas coisas a gente pode trabalhar na nossa geração. Olha quantas coisas tem o nosso chamado, o nosso propósito. Bom, E engraçado que todas as respostas estão aqui, ó, na Bíblia, né? Tudo Na Bíblia. Tudo tá ali e a gente fica, eu vou buscar um curso, vou buscar. Não que seja errado, mas se nós lermos, se nós entendermos Tá na palavra. como que Deus já Sim. direcionou, fica tudo mais fácil. Com certeza. uau. Que show. Sim, sim.
Aliás, olha só, vocês estão falando de uma coisa, né? Dá para fazer uma ponte de novo, né? Com o evento do dia 3. Exatamente. Esses e outros fundamentos você vai encontrar lá no Imersão para Casais, no dia 3. São 7 os fundamentos que vão ser apresentados para você ter o seu relacionamento mais saudável, um relacionamento mais frutífero, vamos dizer assim, por que não, né? Extraordinário. Gostei disso. Tá anotado aqui, ó. Não fique de fora que as inscrições são limitadas. Tá acabando, hein? Tem uma pergunta que eu costumo fazer para todos os nossos amigos que sentam aqui com a gente, né? Então, desde já é um prazer imenso, muita gratidão, né, por conhecer vocês. E tô registrando isso, tá? Que foi uma gravação, mas nós teremos o nosso almoço aqui em casa. Top. Tamo junto? Comida mineira, hein, gente? Comida mineira. Já começa a combinar já. É o que é? Tropeiro? Se quer o tropeiro? Se quer o caldo? Vamos ver o clima, né? Se tiver calor, a gente faz sopeiro. Se tiver frio, faz o frango com quiabo. Frango com quiabo, hein? Nós vamos ver. Vamos lá. Muito bem. Mas é uma pergunta que eu sempre faço, assim. Acredito muito no chamado de vocês. Sei que Deus tem abençoado todos os dias, derramado o maná, né? De cada dia, não é isso? Mas se hoje fosse o último dia que vocês tivessem a oportunidade para deixar um recado assim para futuras gerações, qual que é esse recado aí que arde no coração de vocês? Lembrei da musiquinha que a gente cantava há 15 anos atrás no carro do pregador Lu. Não vamos cantar aqui, né? Não. Você sabe o violão. Ele Ai, já falava. acabou a moral. Ele falava, então, vê se vigia e se hoje fosse o último Ah, dia, escutei ontem. não valeu de nada. Nada. Puxa, eu acho que eu tenho... O que eu tenho para transbordar hoje na vida das pessoas seria exatamente viver o seu propósito valorizando cada dia. Né? Às vezes a gente busca, agora eu estou no meu propósito. Sei lá, porque eu estou gravando um podcast, porque eu estou falando, ministrando, mas o propósito a gente vive cada dia. Amém. Né? A gente não... O extraordinário é cada dia. O seu casamento extraordinário é cada dia. Os seus filhos, o extraordinário é cada dia. O seu trabalho é o extraordinário de Jesus a cada dia. Né? Que as pessoas parem de buscar só chegar a algum lugar, mas que as pessoas vivam o extraordinário a cada dia. E o extraordinário com Cristo. Uau. Glória a Deus. Então acho que esse é o recado que eu deixaria. Uau. Quer anotar? Eu vou ter que assistir de novo. Então anota aí. A fidelidade nos dias ordinários faz os dias extraordinários serem possíveis. Nossa. Uau. A fidelidade nos dias ordinários. Meu Deus. Uau. Glória a Deus. De verdade. É muito gratificante, né? Muito gratificante mesmo. Então, de verdade, eu quero agradecer muitíssimo vocês. Obrigada, primo. E dia 3. Tá aí, viu? Desse O jeito. coração já tá assim, ó. Pá, pá, pá. Gratidão. Gente, vocês são incríveis. Gratidão pela vida de vocês. Pelo Sim. caminho. Glória a Deus. Tamo junto. Então, galera, ó, podemos encerrar? Podemos? Esse foi mais um vídeo do Prossiga Cast. Galera, se você não tá inscrito no canal, Se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Comenta aqui o que Deus falou com você. Nós prometemos responder todos os comentários. todos. Fazemos questão de responder todos. E vamos deixar também o link das inscrições para a imersão no Prossiga Casal. São vagas limitadas, ó, presencial e online. Boa. Participa, vai ser benção. Posso aproveitar e fazer um merchan rápido? Opa, A verdade. gente já havia falado, eu tinha esquecido, né? Verdade. A gente no off aqui estava conversando, né, da questão da importância do podcast. Eu desenvolvo já um trabalho de um outro podcast, que é um canal meu com mais 2 amigos pastores. Né? Então, se você quiser depois seguir lá, Os Paroleiros. Né? Os Eu gostaria depois de Paroleiros. saber de onde saiu esse nome. Vamos lá. Atos 17 e 18. Vai falar do apóstolo Paulo lá em Atenas, e ele pregava sobre o Deus invisível. Então os epicureus e os estoicos olhavam para Paulo e falavam assim: quem é este paroleiro que está trazendo confusão para
padroeiro é tagarela. Olha aí, olha, Padroeiro que legal. É aquele que balança a estrutura para pegar o evangelho. Que legal. Ixi. Então surgiu daí, então segue lá no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no Spotify, já está em podcast, Os Paroleiros. Sensacional. Ó, vou deixar aqui na descrição. Fechou? Compartilha, esteja lá, porque, ó, é bênção demais o negócio. Tô aproveitando aqui o momento também, já divulgou lá a questão lá do podcast e tudo mais, Sim. a questão já trabalhando. Que obra é essa aí, irmão, que tá na sua frente? Conta um pouquinho pra nós. Esse aqui é um livro que Deus foi colocando no meu coração em 2010. Então aqui eu tenho 10 anos de devocionais, são as minhas próprias devocionais que Deus deu para mim, uau. o meu secreto. E ao longo desses 10 anos Deus vem trabalhando esse projeto de falar com homens. Né? Um dos principais desafios do trabalho com o homem é você transformar filhinhos em pais. Que foi aquilo que a gente falou aquilo que de nós maturidade. Uau. Filhinhos em paz, né? O apóstolo João vai falar lá na primeira carta, se não estou enganado, filhinhos, jovens e pais. Esse aqui são os 3 degraus, né, da maturidade do homem. Então, o meu projeto, né, o meu propósito pessoal, além de família, é transformar filhinhos em pais. Então, Demais. em 2020, eu lancei esse livro aqui, que é Resgatando o Capitão da Família. Uau. Aqui eu tenho 40 devocionais onde eu trabalho 3 níveis de relacionamento do homem. Relacionamento com Deus, relacionamento com o cônjuge e relacionamento com os filhos. Top. Então são 40 semanas, né? Porque 40 é um número profético, né? Exato, 40 exato. semanas é o tempo de uma gestação. Então o propósito é esse, é eu gerar um novo homem a partir dessas leituras, dessas devocionais. Tem lição de casa para fazer, é um Que trabalho bem bacana. Top. Minha esposa, ela foi fundamental para que isso acontecesse, né? Sem ela não faria menor sentido. E fica aqui meu presente para você. Aê! Ó, na descrição, adquira. isso Top, aí. gratidão, glória a Deus. Ó, São 40 resgatando semanas, o ó. capitão da família. Não pode deixar nascer antes o bebê, hein? 40 Verdade. semanas. Não nasce Gratidão. prematuro. Top, gratidão. Parabéns pelo trabalho, sensacional. E vou lê-lo, sim, com certeza. Maravilha. Ó, veio uma ideia, hein? Verdade, podíamos mesmo. Nossa, veio uma ideia. Podia. Nossa, vai ser muito legal. Temos novidades. Fica ligado aí. Se Deus quiser, você vai participar também. Temos novidades. Amém. Tamo junto. Fechado? Valeu, obrigado. Gratidão mais uma Muito vez. Que obrigada. Deus possa estar abençoando vocês, ó. Ó, um beijo no coração de vocês, hein? Valeu! Até mais. Ó, resgatando o capitão da cozinha, foi ideia uma vez. Então, queríamos convidá-lo para fazer lives. 40 lives falando de cada capítulo. Um spoiler, não o capítulo. O capítulo inteiro? Um por semana? Um por semana. Um por semana. Uau! Uau! Nossa, ó, tô todo arrepiado. Glória a